Salve da igreja, capaz do Senhor, amém? Então, irmãos, a gente vai dar continuidade, né, à campanha do clamor. E eu queria falar no início, né, o personagem que a gente vai comentar hoje é sobre Davi. Não vai ser a primeira nem a última vez esse ano que você vai ouvir sobre Davi, amém? Porque a gente vai pregar sobre a Bíblia o ano todo. Então, é natural para quem está aqui há bastante tempo ouvir palavras iguais. Para falar sobre Davi, meus irmãos, é importante a gente lembrar um pouco da trajetória dele, né? Davi era um filho caçula, de uma família pequena, né? Mais de 7 filhos. E ele era o deixado de lado. No momento que Samuel vai à casa do seu pai procurá-lo, o pai dele apresenta todos os filhos. E depois que acabou os filhos, eu tenho mais um. Está lá cuidando das ovelhas, ou seja, está trabalhando. Um monte de marmanjo em casa, mas tinha um que estava trabalhando. Ele era pastor de ovelhas. Cuidava das ovelhas de seu pai. Teve lutas severas para cuidar das ovelhas de seu pai. Ele mesmo conta, antes de batalhar com Golias, que teve que matar um urso e matar um leão para cuidar das ovelhas que não era dele, era do pai dele. Isso mostra um senso de responsabilidade. Ele também foi um músico incrível, né? Quem não gostaria de ter um ministro de louvor da sua igreja sendo Davi? Nada mal, ele escreveu inúmeros salmos. Pegando uma sequência rápida ali do 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e por aí vai. Todos eu tenho certeza que são deles. Isso porque eu li todos eles seguidos várias e várias vezes para ver aonde eu ia começar a palavra de hoje. Ele foi um guerreiro formidável. Venceu um dos maiores desafios de Israel, onde todo o exército e o próprio rei se acovardaram. Ele foi à frente para vencer. Ele foi tratado como fugitivo. Quando nas principais playlists da época do Spotify começaram a tocar músicas falando que Davi matou milhares de milhares e Saul só matou milhares. Ele começou a ser perseguido. E foi perseguido pelo seu sogro, que queria não um casamento, mas um funeral. Queria matá-lo. Davi se torna rei, sem tocar em Saul, sem arrancar o trono das mãos dele. Porque ele sabia que Saul foi colocado lá não porque o povo quis. Melhor dizendo, não pela decisão do povo, mas pela decisão de Deus. Muitas das vezes a gente começa a achar que foi o povo que escolheu Saul, mas quem escolheu Saul foi Deus, segundo o coração do povo. Segundo o que o povo queria, Deus elegeu Saul. Mas segundo o coração do próprio Deus, o rei seria Davi. A gente tem uma história formidável, né? Se eu não me engano, começa em 1 Samuel, perto do 17, acho que antes, 15, 16, e se estende por bons e longos capítulos, né? Só que uma das coisas que Deus chamou a minha atenção e eu orei bastante sobre esse tempo, né? Porque, como eu falei com vocês, a palavra de Deus é atemporal, né? Ela passa pelas épocas e épocas. E veio muito ao meu coração uma passagem específica, onde a gente vai conversar e vai destrinchar um pouco, né? Mas para a gente começar a nossa leitura, nós vamos começar em Atos, no Novo Testamento. Nós vamos para Atos 15, do versículo 13 ao versículo 18. Atos 15 fala assim, versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi.
Reedificarei as ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre as quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Para contextualizar, esse capítulo 15 de Atos, ele fala sobre o concílio que acontece em Jerusalém. Esse concílio acontece logo após Pedro ter ido à casa de Cornélio e batizado os gentios. E Paulo também teve que se explicar dentro desse concílio, né, que a gente pode chamar da reunião dos crentes. É o primeiro grande concílio da igreja. A igreja se reunia e decidia sobre assuntos importantes sobre a fé. E esse é um dos grandes concílios que aconteceu, onde eles começaram a perceber que o evangelho, que as palavras de Jesus, não estavam restritas apenas aos judeus. E dali tinha uma infinidade de pessoas que viria a ser alcançado. E graças a Deus por isso que a igreja entendeu. Prova disso que eu e você estamos aqui hoje. Amém? E dentro dessa passagem, quando Tiago fala essa passagem que a gente leu, a referência desse pedaço que ele fala aqui, né, no 15, ele coloca: concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E ele começa o versículo 16 aqui. Essa referência fica em Amós 9, versículo 11. Tá? É o final da profecia do profeta Amós, onde fala sobre essa restauração e coloca essa tenda caída de Davi. E entre vários desses assuntos que a gente podia falar, né? Poderíamos falar sobre a luta com Golias, poderíamos falar sobre adultério com Batseba, poderíamos falar de muitas coisas sobre Davi. Deus me dirigiu para a gente falar sobre essa tenda caída. E essa tenda, para a gente poder entender um pouco, essa tenda que está sendo falada aqui, é uma das habitações da presença de Deus. A primeira habitação que a gente vê sendo falada é lá com Moisés. Moisés sobe ao monte, conversa com Deus por um longo período, e de lá ele sai com inúmeras instruções, que eu já teria esquecido metade antes de descer. Eu não sei como ele gravou tudo, mas ele desce com instruções muito específicas, que Deus fala: faça tudo conforme eu lhe instruí. E tinha que ser tantos côvados por tantos metros, com linho fino, de púrpura, azul e vermelho, na mesma ordem. E ele vai dando inúmeros detalhes para Moisés. E eles são... E aqueles detalhes e toda aquela instrução que Deus passa para Moisés é seguida. E ali é construído o tabernáculo, onde a presença de Deus vem habitar. Onde existe separação, onde o povo entra, onde acontece o sacrifício, onde acontece o lugar santo e o lugar santíssimo, onde a arca de Deus fica com a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Ficam dentro de uma arca feita de acácia e ouro. Ali é onde simbolicamente, fica a presença de Deus no meio do povo. A gente entende que Deus não está preso ou comprimido entre pequenas paredes, mas ali é a manifestação de Deus para aquela região, para aquele povo, para o início do povo de Deus. E essa tenda foi feita para quê? Ela ser desmontada, ser levada aonde que Deus mandasse o povo ficar, eles montavam de novo e adoravam a Deus. Era a tenda que Moisés deu as instruções e o povo seguiu com aquela tenda, né? Após essa tenda, alguns anos depois, praticamente na morte de Davi, acontece a construção de um templo gigante, monumental, chamado Templo de Salomão, que leva o nome do filho de Davi. Mas não é de São Paulo, tá? É o original mesmo, aquele de verdade. Ali Deus vem habitar. Deus habita naquele local também, abençoando aquela nação. Mas a nação se corrompe. E futuramente, depois de um período de exílio, é feita a construção de mais uma vez, a reconstrução do templo por Esdras e Neemias, que na época de Jesus foi restaurado por Herodes, o rei. Mas nessas tendas, nessa nova construção do templo, já a arca de Deus já não se encontra mais ali, que simboliza a presença. Nós vamos
com base nisso, a gente vai entender alguns passos que acontecem. E por que a gente fala sobre essas casas de Deus? Porque Deus, com todas essas possibilidades, ele vai se preocupar em reconstruir a tenda caída de Davi. Por que ele não reconstrói o templo nesses tempos? Por que ele não se preocupa em fazer o tabernáculo novamente? Mas ele fala através da boca de Amós e repete isso através da boca de Tiago, que ele reconstruirá a tenda caída de Davi. Em algumas versões fala quase que como se ele tivesse saudade daquela tenda. E isso me intriga o coração. Por que ele teria saudade desse local? O que acontecia ali? Para a gente poder entender um pouco disso, agora a gente vai ler um pouquinho, tá, irmãos? A gente vai fazer um pouco de leitura aí. A gente vai começar lá em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Deixa eu só pegar um versículo aqui. Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Contextualizando, para a gente não ter que ler tudo para entender, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. Nesta época, Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote. Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Eles eram completamente deturpados. Eram homens que não seguiam e não temiam a Deus. Estavam dentro da casa de Deus, como sacerdotes, mas não temiam a Deus. Levavam e dormiam com mulheres na porta do templo. Faziam todo tipo de coisa que era detestável a Deus. E durante essa guerra, veio uma brilhante ideia na mente dos homens, não sei se foi de Ofni e Finéias, mas de alguém ali, teve uma brilhante ideia. Nós estamos perdendo essa guerra contra os filisteus. Quem dera então, se nós levássemos a arca conosco, a presença de Deus vai estar conosco lá no meio e a gente vai vencer. O pensamento não está errado, mas as pessoas que eram para ser o exemplo não estavam certas também. E ali se mostra uma grande derrota para aquele povo. O povo de Israel tem uma derrota vergonhosa, uma destruição do seu exército, praticamente 30.000 homens de infantaria morreram numa batalha. E, se isso fosse o ruim, ainda estava leve. Mas o pior acontece depois. A arca de Deus é tomada pelos filisteus. Essa arca foi tomada por eles. Nos capítulos 6 desse mesmo livro e 7, a gente começa a ver quando ela começa a retornar. Mas por que ela vai retornar? Eu vou resumir um pouco a história, tá? A gente tem uma situação onde a arca foi para o templo dos filisteus. E no meio dos filisteus começou a ter pragas e mais pragas acontecendo por causa da arca de Deus ali. Todo tipo de coisa aconteceu. Eles tentaram até olhar dentro da arca e foram acometidos por doenças e muitos deles morreram. Em certos momentos, eles colocaram a arca em frente ao seu Deus, o Deus dos filisteus, como se fosse uma recompensa. Toma, o que nós temos aqui para você. Nós pegamos o Deus deles. E no dia seguinte, a estátua do Deus dos filisteus foi encontrada quebrada e dobrada, se prostrando diante da arca. E isso encheu todos os filisteus com um temor enorme. Eles ficaram loucos para se livrar daquela arca. Eles perceberam que foi a pior besteira que eles fizeram na vida. Eles colocaram a arca sobre uma carroça, amarraram 2 bois, fizeram ídolos, fala na Bíblia, se não me engano, são ratos de ouro, como se fossem pedidos de desculpa por ter pego. E colocam tudo para tentar tirar do território deles. Eles não levam para ninguém. Eles não entregam na mão de ninguém. Só, tipo, a linha, o território de Israel daqui para lá, então passa isso para lá e deixa. Se livra disso. Porque isso está trazendo muita maldição para a gente. E isso acontece. Essa arca fica durante 20 anos na casa de um homem.
O nome desse homem é Abinadab. Abinadab. Esse homem fica com a arca em sua casa, sem prestar o devido culto, o devido louvor, sem se importar com a arca de Deus. E essa arca fica lá por 20 anos. Uma curiosidade interessante, que o nome Abinadab, ele pode ser visto como uma junção de dois nomes, Nadab e Abiú. Não sei quem se lembra desses dois personagens. Eles apareceram um pouquinho antes na história. Nadab e Abiú são dois filhos de Arão, que levaram fogo estranho dentro do tabernáculo. E talvez com essa explicação você saiba o que aconteceu. Ambos foram fulminados e foram encontrados mortos dentro do tabernáculo, porque fizeram um culto a Deus de uma maneira esquisita. E não, talvez como só uma coincidência, mas esse homem não presta nada, não fez nada. Como se aquela pessoa que tem uma casa grande, que tem um quartinho de bagunça, sabe? Aquele quarto da bagunça, que você guarda uma coisa lá, que quando você está limpando a casa, de repente você olha, oh, tem isso aqui. Nem sabia que estava aqui. 20 anos. Desse período, a Bíblia vai falar sobre esse período que ela ficou lá, naquele local, e muitas coisas vão acontecendo, né? Eu sei que eu estou demorando para chegar em Davi, mas a gente vai chegar lá, tá? Se afobe, não. A gente chega numa situação que, como o povo perdeu a aliança, perdeu a arca de Deus, perdeu a arca da aliança, a presença de Deus, eles ficaram 20 anos, lembra? 20 anos sem a arca. Eles fizeram culto a Deus durante 20 anos, sem a presença de Deus no meio deles. Tanto isso é verdade, porque voltando um pouquinho, igual aqueles filmes que vai e volta no tempo, você tem um momento que a arca foi tomada. Samuel recebe uma informação. Samuel não, perdão. Ele era o sacerdote. Recebe uma informação. Nós perdemos a guerra. O que mais? Perdemos mais de 30 mil homens. O que mais? Teus filhos morreram. O que mais? A arca de Deus foi roubada. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Tanta notícia ruim de uma vez só. E aí, a partir daquele momento, a gente entende, pelo que está falando em 1 Samuel, a partir daquele momento, Samuel se torna o sumo sacerdote. Samuel é o cara que exerce 3 trabalhos ao mesmo tempo. Ele é quase o pai do Júlio, o pai do Cris, né? O Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris. Ele tem 3 empregos. Ele é sumo sacerdote. Ele é juiz do povo. E ele, ali, toda aquela situação que ele faz, ele é o último juiz de Israel, o sumo sacerdote, e ele é profeta do povo. Muito trabalho para se fazer. Mas onde ele também deveria ter dedicado o tempo, ele não dedicou, que foi na criação dos filhos. E quando ele decidiu parar, que ele estava indicando os filhos dele para liderar o povo, aí vem a hora de Saul aparecer. Porque os filhos dele também não eram exemplo, como os de Eli. Saul vem reinar. Saul reina, começa a vencer as batalhas, e com a sua intenção de fazer o melhor para Deus, decide sacrificar sem Samuel naquele local. E ele é completamente abandonado naquela situação. Ele tenta puxar Samuel, em vários momentos da história ele vai até consultar os mortos, fazendo uma coisa repugnante a Deus, para saber sobre a bênção de Deus sobre a vida dele. E nessa situação, que aí vai chegar Davi. Quando ele é reprovado por Deus, Saul, e ele não se arrepende, Davi entra em cena. Samuel vai, unge Davi como rei, e imediatamente ele não é rei. Aí vem a história que eu falei, ele continuou sendo pastor, ele foi músico, ele virou guerreiro, foi fugitivo, e depois de todas essas lutas, aí ele vem se tornar rei. E a gente agora vai viajar um pouco para frente, para 1 Crônicas, capítulo 3. Agora a gente vai ficar mais parado em um livro, tá? 1 Crônicas, capítulo 3. Esse capítulo marca o retorno da Arca da Aliança, como título, né?
Aqui a gente tem a passagem que diz assim no começo. Depois de consultar todos os oficiais e comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estiverem de acordo com esta é a vontade de Deus, o nosso Deus. Enviemos a mensagem aos irmãos do território de Israel, os sacerdotes, aos levitas. Ele vai detalhando o que ele fala aqui no versículo 13. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a Assembleia concordou, e por isso pareceu bom a todo o povo. Uma observação. A arca foi tomada numa guerra, onde Eli era o sumo sacerdote. Samuel se tornou o sumo sacerdote depois. Ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E durante todo o período de reinado de Saul, ninguém se importou com a arca. Saul reinou, se eu não tiver nas contas, próximo de 20, 22 anos. A gente tem um período de mais de 40 anos que a nação viveu sem a presença de Deus. Um dos filhos de Ofni e Finés, eu não lembro de qual dos dois, era Icabô, que significava e se foi a glória. E se foi a glória de Deus. Aquele povo ficou mais de 40 anos sem a arca da aliança, sem prestar o devido culto a Deus. E só quando Davi veio a reinar, ele começou a se importar em trazer a arca. E a gente vai ver um pouco do resultado disso, né? Ele teve, dentro desse capítulo 13, vai falar muitas coisas. A gente pode, eu vou avançar um pouquinho. Deixa eu ver. Versículo 10, versículo 7. Fala: e a casa de Abinadab, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus, num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som das harpas, das liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. E a ira de Deus se acendeu sobre Uzá, que o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Aqui a gente vê um fato que era para assustar qualquer um, né? Lembre-se, 40 anos passou. Eles não viam mais a arca de Deus. Será que a bateria estava fraca? Esqueceram de carregar? E de repente foram transportar aquela arca e encostaram nela quando os bois tropeçaram. E uma pessoa com boa intenção morreu. Parece que quase poderia estar na Bíblia aquela frase, né? De boa intenção o inferno está cheio. Porque não é só a boa intenção. As coisas de Deus têm ordem e decência. Tem a maneira certa de se fazer. Como os levitas carregavam a arca de Deus durante o período de transporte no deserto? Eles não colocavam em carroças, eles levavam nos ombros. A família de Levi, da tribo de Levi, eram aqueles encarregados e só eles podiam tocar na arca. E tocar na arca não de qualquer jeito, seguindo o protocolo da maneira certa. Isso mostra pra gente, meus irmãos, que por mais que Deus venha mostrar sua graça e mostrar uma liberdade enorme através de Jesus nas nossas vidas, a gente ainda tem que ter temor com o nome dele e fazer as coisas com ordem e decência. As coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito. A obra de Deus não é para ser feita de qualquer maneira. Ele sempre vai te pedir, uma coisa que eu gosto de falar, Deus não te pede nada a não ser tudo. Ele não vai te pedir nada a não ser tudo que você tem. Toda a tua força, todo o teu vigor, todo o seu coração, toda a sua mente. Ele não te pede nada a não ser tudo que você tem. Esse é o nosso Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de pouca coisa. Ele não é um Deus que para na metade. Ele em Apocalipse, quando ele adverte a maioria das igrejas, traz palavras de bênção sobre algumas e repreendendo algumas igrejas do Apocalipse, ele nunca fala ao que empatar.
Ele sempre fala o que vencer. Aquele que se mostrar vencedor, aquele que perseverar, aquele que se mostrar fiel. Ele te pede tudo. Tudo que você tem. É a tua família, o teu trabalho, a tua conta bancária, o teu andar, tudo. Tudo é dele. E ele te pede isso. Uzá morre nessa história. E a partir dali, a gente vê no versículo 12 um grande temor vindo até sobre o próprio Davi. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. E, em vez disso, levou a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. A gente vê um outro personagem aparecendo aqui, Obed-edom. A Bíblia fala que ele é Obed-edom de Gate. Gate é uma cidade. Vocês lembram de alguma outra pessoa na Bíblia que vem de Gate? Talvez falando assim dessa época, vem algumas pessoas devem ter alguma ideia de quem está vindo de Gate. Quem nasceu em Gate? Gate. Ninguém? Golias. Pastor Isaías e o Caio aqui já veio na mente. Golias era de Gate. Lucas, espera aí, o que você está dizendo? Que esse cara aqui, com o nome dele esquisito, chamado Obed-edom, não é um Oliveira, não é um Silva, é Obed-edom de Gate. Edom já é dos Edomitas, inimigos de Israel. E diz a Bíblia que esse cara veio de Gate. Ou seja, esse cara é um filisteu. A arca de Deus fica na casa de um filisteu, de alguém que nasceu, né? Linhagem de filisteu, e abençoou ele e tudo que ele possuía. A pergunta que eu não vou responder para vocês, porque eu também não tenho essa resposta, só na glória: o que esse homem fez para ser tão abençoado? Porque o primeiro homem que cuidou da arca deixou ela entulhada num depósito, vamos dizer assim, durante 20 anos, e nada mudou. Depois passou o reinado de Saul mais 20 anos. 40 anos mais ou menos da arca sem prestar o devido culto. E um homem que recebe essa arca, depois de alguém ter sido fulminado, era para dar um certo medo de deixar ela na sua casa. Vai que a criança vai meter a mão sem querer, tem que fazer alguma coisa ali, né? Ele é abençoado. A pergunta que a gente não vai ter resposta, a não ser lá em cima, é o que ele fez para ser abençoado. Como ele tratou a presença de Deus. Como ele tratou aquela arca. E nos versículos, na continuação, lá no 15, já no capítulo 15, Davi já tinha feito muitas coisas, já tinha construído um palácio para ele com a madeira mais nobre daquela época. Né? Aqui fala, depois que Davi tinha construído casas ou castelos, em algumas versões, para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. E essa é a tenda de Davi que eu falei no início. Eu não enrolei vocês à toa, tá? A gente está só tentando entrar no contexto. Essa passagem vem através de uma indignação no coração de Davi. Eu acho que está em 2 Samuel 6, que vai falar um pouco sobre o transporte da arca também. Que ele fala assim: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, num local luxuoso. Mas e a arca de Deus? Ele vai trazer essa arca. Ele até quer construir um templo, mas a gente sabe que o profeta Natan fala com ele: não, faça como seu coração. Depois ele recebe a advertência: não é assim não. Volta lá, explica que não é ele que vai construir um local luxuoso para mim. Quem vai fazer pode ser o filho dele. Tem toda essa explicação depois, certo? Mas aqui é o momento que Davi encontra a necessidade de transportar essa arca de volta para a cidade. E ele vai transportar a arca de Deus, mas agora da maneira certa. Reuniu os levitas, trazendo todos os descendentes. Então esse versículo aqui, a partir do 4, a gente vai ver. Também reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Aí começa a colocar a listagem de pessoas que ele colocou que ele movimentou para trazer essa arca de volta. E uma coisa interessante
é que eles, com toda a preocupação de que o problema que aconteceu com Uzá não ocorresse novamente, eles fazem da maneira certa. Mas a cada 6 passos dados, eles paravam e faziam um sacrifício ao Senhor, adorando, exaltando o nome dele e agradecendo pelas bênçãos. Aí davam mais 6 passos, simbolizando os 6 passos do nosso pecado, da nossa humanidade caída, e faziam outro sacrifício ao Senhor. E depois davam mais 6 passos. Gente, eu não sei você, mas eu não consigo imaginar quanto tempo demorou para transportar essa arca de uma cidade para outra. Pensa aí, quanto tempo demoraria para a gente sair agora, todo mundo junto aqui, de Águas Claras, para chegar só ali no plano ali no Guará? Será que daria tempo? Quanto tempo seria esse transporte? De 6 em 6 passos. Parando, dobrando os joelhos, adorando a Deus, louvando, dando mais 6 passos. Eu não sei o tempo, a distância certa, não fiz essa conta, mas eu fico imaginando o temor que eles tiveram. E como Deus se alegrou disso. Davi se alegrou ainda mais. Durante o transporte ele fica extremamente feliz, ele começa a dançar, rasgando as roupas, dançando na frente, agradecendo porque a presença de Deus estava voltando e estava indo para a casa deles. E a partir daquilo teve até o problema com Mical, teve outras coisas, mas Davi ficou tão feliz e não se importou com nada disso. Ele estipulou um local, colocou a arca de Deus numa tenda. E naquela tenda, a gente vê a explicação nos outros versículos subsequentes, nos capítulos, né? No 16, 17, que aquela arca fica naquele local. Se eu não me engano, 16, capítulo 16, versículo 37. Ele vai falar: Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, e para ali ministrarem regularmente de acordo com a prescrição de cada dia. Também deixou Obed-edom e os seus 68 parentes ministrarem a arca, ministrarem com eles. E foi falando o nome de todas as pessoas que Davi colocou ali. E o que eu vejo nessa tenda de tão importante? Davi colocou os levitas para adorar, render louvores a Deus todo dia. Nesse momento, meus irmãos, a arca habitava uma tenda simples, não tão bonita, talvez como o tabernáculo que Deus destruiu para Moisés, não tão enorme quanto o templo de Salomão que foi construído depois, mas a partir daquele momento ali, foi feito louvor e adoração a Deus todo dia. Todo dia. 7 dias por semana. 24 horas por dia. Louvor e adoração todo dia. E isso me lembra de uma história de avivamento que aconteceu na Morávia, que foi conhecido como os moravianos. Durante o período da Reforma Protestante, eles se reuniram nesse local, pessoas de várias crenças um pouco até diferentes, que estavam sendo perseguidos pela Europa, e começaram a adorar a Deus. Orar e louvar e adorar a Deus. Todo dia. Todo dia. A história conta que esses homens, que foram conhecidos depois como os moravianos, eles adoravam a Deus 7 dias por semana. 24 horas por dia. E eles conseguiram fazer um período de adoração de 100 anos. Ininterruptos. Sem parar um momento. 100 anos de adoração ao Senhor. Todo dia. Todo dia. Não me é estranho ver a gratidão que nós devíamos estar dando a Deus por termos toda a liberdade, tudo aquilo que Ele nos dá. E muitas das vezes a gente falha nesse nosso todo dia. De estar adorando e de estar abençoando a Deus. De estar agradecendo pelas bênçãos, de estar levando louvor a Ele em que todas as ações. Eu falo por mim, porque em muitos momentos eu não consigo fazer. Eu me pego ou nervoso porque alguém me fechou no trânsito, ou porque aconteceu alguma outra coisa, ou por causa de alguma preocupação no trabalho, ou financeiro, ou de alguma coisa, e o meu todo dia com Deus não funciona. Deus pede para eu trazer essa palavra porque eu primeiro preciso ser alcançado por ela e ser advertido por ela. Essa não é uma palavra apenas de peso, mas é uma palavra de despertamento. Que o nosso ano seja um ano que a gente consiga mudar essa realidade. Nós estamos aqui simbolizando o mês de junho, mas que começa em janeiro. O mês não acabou. Comece a adorar a Deus todo dia.
Porque é disso que Deus fala em Atos que sente saudade, da tenda caída de Davi, porque lá acontecia a adoração a Deus todo dia. Corações rendidos a Deus todo dia, adorando e dando graças a Ele. Que os nossos corações, irmãos, possam adotar esse espaço como tenda, porque essa tenda que Ele decide restaurar não é uma tenda física. Quando o profeta Amós profetiza sobre isso e Tiago repete, ele deixa claro que ele está falando dos gentios também participando, que somos nós. Ele não está falando de uma casa física, de paredes pretas ou paredes brancas, ou com aquelas que tem um pano vinho descendo aqui escrito Jesus é o Senhor de dourado. Não está falando de nada disso. Ele não está preocupado com as paredes, com o templo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em restaurar a tenda que caiu, a nossa, a tenda que ele decide vir morar. Deus não é, por incrível que pareça, né? A gente vê uma coisa muito confrontadora. Deus faz o universo. Ele cria tudo. Até fugindo um pouco, no Salmos 19, que foi o Davi também que escreveu, Salmos 19, ele coloca assim: os céus proclamam a sua glória, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso para outro dia, uma noite para outra revela a outra noite. Sem discurso, sem palavra, não se ouve a sua voz, não se ouve a sua voz, mas a voz, no caso de Deus, ressoa por toda a terra. As suas palavras até o confim do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, como é um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. A gente vê Davi adorando a Deus, através de um salmos, falando da grandeza desse Deus. Um Deus que cria o universo, onde, se eu não me engano, em Isaías fala que ele chama as estrelas pelo nome e todas elas se reúnem. O número de estrelas que existe, ele pode chamar cada uma pelo nome. E reúnem-se todas. Um Deus poderoso desse jeito, grande desse jeito, para que ele consiga ter tudo em suas mãos. Ele decide habitar em alguém pequeno como eu e você. E é essa tenda que ele quer restaurar. Essa tenda de louvor e adoração todo dia. Quanto tempo faz que, se não for por uma campanha, se não for pelo um dia de culto, de segunda, domingo, quarta, quinta-feira ou até de sábado, nos cultos especiais que vão acontecendo, você não dedica tempo a Deus. Você não agradece pelas suas bênçãos. Você não ora a Deus. Você não lê a palavra dele. Ou você não louva ele. Quantas vezes que alguém me fecha, em vez de eu agradecer a Deus ou de eu louvar a Deus, eu estou praguejando porque alguém me fechou? Quantas vezes essa tenda caída não consegue ficar de pé? Prova, meu irmão, que Deus não está preocupado na construção de um templo, de uma parede física, de alvenaria, de concreto, de gesso. Ele coloca em algumas passagens, ele fala em Atos 7. Eu sei que não é EBD, tá? Mas a gente vai ler bastante. Atos 7. Durante o discurso de um homem de Deus chamado Estevão. O maior discurso que um homem fez na Bíblia. Nada, ele estava ensinando o sinédrio, o chefe dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas. Ele estava ensinando a Bíblia em Atos 7. E no final de Atos 7, no versículo 48, ele coloca algo sobre essa habitação do Altíssimo. Ele fala: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra estrado para os meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Como diz o Senhor, ou onde seria este lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Isaías 66 é a referência desse texto.
Deus habita, não em paredes físicas, mas Ele quer habitar em nós. Como eu falei, é um despertamento para a gente. Nós devemos nos despertar e deixar a presença de Deus nas nossas vidas viva todo o tempo. Em Coríntios, 1 Coríntios também fala. 1 Coríntios 6, Paulo vai falar no versículo 19. Ele diz: acaso vocês não sabem... Caso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. É morada do próprio Deus. Aquela frase que fala que você é igreja não faz muito sentido, porque Deus não é um ser individual. Nós somos igreja. Cada um de nós, como Pedro fala que somos pedras vivas, se ajustando. E Paulo coloca isso como um corpo, bem alinhado, onde ligamentos se juntam. Não dá para ser igreja sozinho. Não tem como eu ser igreja sozinho. A palavra fala que onde 2 ou mais se reunirem, em nome de Jesus, Ele estará conosco. E Ele já está habitando em nós. Nós somos parte desse templo, desse corpo, dessa tenda. Mas nós precisamos ter unidade. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos congregar. E em certos momentos, esse momento de comunhão vai dar atrito. A gente precisa de ajuste. Uma igreja funciona quando existe esse atrito viva de pessoas ali, onde elas vão se ajustando. Onde o meu pecado incomoda o outro e esse meu pecado tem que ser advertido para que eu venha corrigir, e o pecado do outro me incomoda, ele venha ser advertido para ele também se corrigir, tanto para agradar a Deus, mas para vivermos como igreja. Tem um pastor que uma vez disse que igreja é a maneira de Deus nos ensinar a ser família, do jeito dele. Igreja é a maneira de Deus nos ensinar a sermos uma família, mas da maneira dele, não da nossa. E isso vai dar muito atrito, mas é o que é necessário para que eu venha me consertar. Se não forem os pastores para me advertir, meus líderes para me dar conselhos, meus amigos para falar que eu estou vacilando em alguma coisa, como eu vou me corrigir? O meu ego vai se corrigir sozinho? O Espírito Santo vai agir, às vezes dentro de mim para me corrigir, mas muitas mais vezes vai agir através da sua vida para me corrigir. Porque nós somos igreja. Nós somos o levantamento desse templo, dessa tenda que caiu, através da vida de Davi. E nas intenções de Davi, era simplesmente adorar a Deus porque Ele era. Porque Ele era grande, porque Ele era majestoso, não porque Ele deu a Davi inúmeras coisas. Prova que Davi nem administrou tão bem certas coisas. Ele também foi mais um que, ao exemplo de Eli e ao exemplo de Samuel, escorregou na criação dos filhos. Nós tivemos abuso sexual entre os filhos de Davi. Nós tivemos homicídio. Nós tivemos filhos dele querendo matá-lo. Ele teve que sair fugido. E a Bíblia não se preocupou em esconder esses defeitos de Davi, porque Davi era homem como nós. Ele era um homem que buscava a Deus, mesmo em meio das suas falhas. E nós devemos seguir só esse exemplo. O que Davi pode nos ensinar é que um cara pecador, sanguinário, adúltero e inúmeros outros pecados, ainda assim tinha um coração segundo a vontade de Deus. Não pelos pecados, mas pelo arrependimento que trazia e pela maneira de se corrigir e de buscar a Deus novamente e adorá-lo com toda a sua força, com tudo que ele era. Na construção do templo que ele deixou para Salomão, ele fez recursos, ele guardou recursos para a construção do templo. Ele tirou dinheiro do próprio bolso para fazer o levantar daquele templo. Não só porque Deus abençoava ele, mas porque ele queria fazer aquilo. Mais importante do que você fazer é você querer fazer. Deus não está querendo que você ore, Ele quer que você queira orar. Ele não quer que você o busque só por buscar. Ele quer que você queira buscá-lo. Tem um pastor que fala uma coisa muito interessante. Eu acredito que qualquer homem casado aqui vai entender.
Ele falava assim: se você chegar de manhã ou à noite, virar para sua esposa e falar: amor, Andressa, eu te amo. Fazer o quê? Deus mandou. Acabou o romantismo, né? O enterro é às 4 horas da tarde. Porque ela não está querendo que eu faça porque Deus me mandou. Porque Deus mandou eu amá-la. Mas ela espera que eu a ame porque eu queira. É a mesma maneira Deus com a gente. Ele nos quer que nós adoramos Ele. Porque nós queremos adorar. Nós devemos querer adorá-lo. Não por uma obrigação. E essa tenda que ele sentia saudade, que agora é nossas vidas, como igreja, ele pede essa adoração de nós. Ele pede essa união. E que a gente possa falar junto, como Davi falou em Salmos 27. Ele falou uma passagem em Salmos 27 dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias, para ouvir os seus conselhos, para ser repreendido, que nós possamos fazer isso, habitar nessa presença de Deus todos os dias, como igreja. Amém? Queria fazer uma oração sobre isso, queria que, se os irmãos quisessem e tivessem o mesmo pensamento que eu, fechassem seus olhos, para que nós orássemos em cima disso. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui na sua casa, levando sua palavra. Obrigado, Pai, porque sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada. Pedimos perdão, Pai, como igreja, pelos momentos que nós não levamos o devido louvor que o Senhor merece. Peço perdão, Senhor, pela minha vida, pelos momentos que eu não represento o Senhor da maneira que deveria representar. Peço, Senhor, que o Senhor estenda suas mãos de graça, como o Senhor fez com Davi, como o Senhor fez com inúmeros homens que o Senhor escolheu ao longo dos anos. Estenda sobre as nossas vidas suas mãos de misericórdia e nos abençoe, Pai, para que nós possamos juntos, como igreja, te adorar todo dia. Todo dia aqui nesse templo, todo dia nas nossas casas, todo dia dentro do carro, todo dia dentro do nosso trabalho, todo dia cuidando dos nossos filhos, cuidando de coisas que não são incumbidas, cuidando daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, aconselhando, dirigindo palavras de bênção para essas pessoas. Pedimos perdão, Pai, pelos momentos que ainda assim iremos falhar sobre isso. Pedimos que o Senhor venha com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, criar um incômodo no nosso coração, Senhor, para que nós venhamos te adorar, te exaltar, te dar honra, tudo aquilo que é devido a Ti. Que o Senhor venha habitar na nossa vida, Senhor, todos os momentos, que a Tua mente venha habitar sobre a nossa mente, como fala em Colossenses. Que a Tua palavra habite ricamente nas nossas vidas. Que nós não cansemos, Senhor, de Te buscar. Venha, Senhor, segurar nas nossas mãos, nos carregue no Seu colo, Pai, para a Tua presença, para que nós venhamos, Senhor, a sentir a Tua presença todo dia e que não venhamos a falhar no adorar. Muito obrigado, Senhor, por cada momento que o Senhor nos dá, por esse culto que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos ser alcançados, Senhor, que esse despertar que o Senhor começou na minha vida venha alcançar os meus irmãos. Que eu possa, Senhor, me tornar bênção na vida daqueles que estão próximos de mim, Pai. Que eu venha, Senhor, a não apenas levar a palavra àqueles que necessitam, Senhor, mas que eu venha te adorar em toda e em qualquer situação. Muito obrigado, Pai, pela saúde da minha esposa, porque o Senhor trouxe cura sobre ela nessa semana. Obrigado, Senhor, por cada cuidado que o Senhor teve conosco. E perdão, Senhor, pelas nossas falhas durante esses dias. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento, agradecemos por termos essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te adorando, te rendendo louvor, e que o Senhor venha, Senhor, habitar ricamente na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que eles possam, Senhor, durante todo esse ano e dos anos vindouros, verem as bênçãos do Senhor em todos os momentos da vida deles. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Amém.